É pouco 3 meses ou é muito? Muito? Que isso, vocês estão mandando bem. Ó, vamos lá então. Vou fazer uma revisão bem rapidinha da última aula, porque a gente vai aprofundar bem mais agora, tá? Mas a gente entendeu como é que funcionam as bibliotecas, e aí a gente entendeu que tem dois tipos de bibliotecas, né? As bibliotecas nativas e as bibliotecas de terceiros. A depender se uma biblioteca é nativa ou de terceiros, se ela for nativa, ela já vem pré-instalada, e se ela for de terceiro, você tem que instalar, certo? E aí, o passo a passo para conseguir usar uma biblioteca no seu código é instalar ela, se ela for de terceiros, né? Aí depois você importa a biblioteca para dentro do seu arquivo. Quando você instala, você está colocando ela no Python, né, no seu computador ali para rodar junto. Quando você importa, você está trazendo ela para dentro do seu arquivo, então do seu notebook aqui, do seu colega. E aí, dentro das bibliotecas, você vai ter vários pacotes de função que já estão prontas, você precisa chamar elas. Então, são pedaços de código que você pode usar dentro do seu próprio algoritmo. E aí, para você chamar esses códigos, a gente às vezes chama eles de módulos, né? Ou funções. Você chama o nome da biblioteca e aí depois o módulo que você quer usar. E todas as bibliotecas que vocês forem usar, ou a maioria delas pelo menos, vai ter uma documentação que você pode pesquisar o jeito que a biblioteca funciona e tirar suas dúvidas sobre ela, tá bom? Aí a gente viu algumas bibliotecas nativas, a gente importou essa biblioteca math aqui, e aqui é o cálculo de raiz quadrada. A gente viu que tem outro jeito de importar também, né, dando um outro nome, e aí você pode só chamar o apelido da biblioteca e o nome da função. E a gente importou módulos específicos da biblioteca. Então a gente não precisa necessariamente importar a biblioteca toda, a gente pode importar só alguns módulos, como por exemplo aqui o módulo da raiz quadrada ou o módulo do seno. Tá bom? E aí uma lista de bibliotecas nativas, né? A gente viu a datetime, que já era uma que a gente tinha conhecido um pouquinho, a time, que é para fazer o time sleep, por exemplo, a math, que a gente viu agora, a random, que a gente já vinha usando, e essas bibliotecas de sistema e de arquivo, né? Então, JSON e CSV, que são coisas que a gente ainda vai trabalhar um pouco dentro do curso, e a regex ou RE, que é a biblioteca que a gente usa para trabalhar com strings, mais especializado. Tem gente que chama RE de regex, tá bom? Regex, mandei aqui no chat. Regular expression, ou expressão regular, tá bom? Fala, Cauã. Ô, professor, tá dando para me ouvir? O microfone tá meio ruim. Agora voltou, pode Na falar. aula passada, a senhora usou, tipo, meio que para simplificar uma variável não, uma biblioteca. Tipo, a gente importa NumPy e ao invés de escrever tudo, a gente escreve só NP, por exemplo, para chamar uma função dentro dessa biblioteca. Se eu criar uma variável que também tem o nome NP, vai afetar? É bom você evitar os nomes reservados, né? Tipo, pode ser que afete ou não afete, dependendo do seu uso para sua variável. Mas o ideal é que você reserve algumas palavras, por exemplo, for, while, nome de biblioteca, nome de função, a gente evita dar o nome de variável com o mesmo nome, né? Tá bom? Depende do uso. Para algumas coisas não vai afetar, para outras coisas pode afetar. Tá bom? Entendi, obrigado. Aí depois essas aqui vocês vão explorar elas bem mais na lista dessa semana, da semana passada, na verdade, né? Que já tá rodando. E aí aqui tem uma lista das bibliotecas nativas, né? A documentação delas. E aí tem as bibliotecas de terceiros, que é o que a gente vai estudar um pouquinho mais nesse curso. Aí lembrando que quando a biblioteca não é nativa, a gente precisa instalar ela, né? E uma das formas de instalar é essa daqui, usando o pip install. Aí você dá o pip install e o nome da sua biblioteca. E aí você consegue instalar ela no seu Python, no seu computador. E aí, a partir daí, você pode seguir o caminho normal de importar ela, né? Então, aqui tem algumas formas de instalar a biblioteca, que a gente viu outra vez. E depois que já está instalada, mesmo procedimento. Importa para dentro do seu código, dá um outro nome para ela ou não. E sempre que for usar uma função dela, então você chama o nome da biblioteca, ponto, o nome da função, certo?
Aí algumas bibliotecas. NumPy e Pandas, que é o que a gente vai estudar mais nesse curso. Hoje a gente vai falar de NumPy e semana que vem a gente começa. Semana que vem não, semana que vem a gente vai ver outra coisa. Mas depois a gente começa a falar sobre Pandas. Matplotlib, que é uma das bibliotecas mais legais para fazer gráfico. E Seaborn, que funciona junto, né? Para dar uma carinha melhor para o seu gráfico. E aí aqui embaixo coloquei algumas bibliotecas de ciência de dados e inteligência artificial, enfim. Só para vocês saberem que ela existe, mas isso aqui é coisa para próximos cursos que vocês vão fazer dentro do NES. Então aqui, né, depois que a gente importou, a gente instalou o Matplotlib, a gente importa ele para dentro do nosso código. E aí uma coisa que algumas dessas bibliotecas aqui, no Colab, não quando você baixar o Python no seu computador, que pode ser um pouco diferente, mas no Colab elas já estão pré-instaladas, então a gente não precisa rodar a instalação. Então, por exemplo, tentar instalar o NumPy, ele vai falar que já está satisfeito o requerimento. Porque o Colab já vem com ele pré-instalado, mas se fosse fazer no seu computador, você roda essa linha de código aqui e funciona. Então, se ele já está instalado, a gente pode importar ele direto para o nosso código, né? Matplotlib é a mesma coisa, Seaborn também. E aqui é um exemplo de como usar o Matplotlib para fazer um gráfico. Então, aqui, ó, as linhas de dados. A gente tem um dado aqui, que são os anos que a gente está considerando, e os valores. E aí, o que a gente quer é associar um valor para cada ano, né? Então, 2021 associar com 5, 2022 associar com 15, e 2023 com 55, e 2024 com 120. Aí, qual que é o... Eu vou tirar essa parte aqui, depois a gente olha para ela. O que a gente faz? A gente faz o plot, né, que é o nome que a gente chamou a matplot, PLT, ponto plot. Esse plot aqui é o plot linear, certo? Plot normal. Se a gente colocasse plot bar, por exemplo, é um plot de barras, né? Um gráfico de barras, certo? Então, o que ele vai fazer é plotar essas coisas. Aqui eu teria que colocar os valores. Então, o que vai ter no meu eixo X e o que vai ter no meu eixo Y, né? Então, o primeiro que aparece é eixo X, o segundo é eixo Y. E aí eu sigo vida normal para colocar legendas, né? Legenda do título, legenda do eixo X e legenda do eixo Y. E o plot show para mostrar o gráfico. E aí ele cria o gráfico para mim. O que estava aqui em cima era a parte de adicionar o Seaborn para o gráfico ficar mais bonitinho. Nesse caso não teve tanta alteração, mas dependendo do gráfico que você está funcionando, a barra fica mais bonitinha, o ponto, você consegue mudar o formato do ponto, pode virar uma estrela, um quadradinho, enfim. Aí fica personalizado do jeito que você prefere. Nesse caso aqui tá o marcador de bolinha. Alguém tem alguma pergunta sobre revisão da aula passada? Qual é o nome da função que pega das bibliotecas de terceiro? Que eu tô tentando anotar aqui e eu esqueci. Que pega o quê, Paulo? Desculpa, eu não entendi. Aquele pip install ali, eu não entendi direito. É pip install. Esse daqui é para você instalar uma biblioteca, né? Então você tem as bibliotecas nativas que já vêm com o Python. Quando você instala o Python, você já vem com aquelas bibliotecas. E tem algumas que você quer usar, mas não vem com o Python. Aí você tem que instalar. Então você entra no seu notebook e escreve pip install, que é um gerenciador de bibliotecas. Então ele consegue instalar a biblioteca para você. O pip é o gerenciador, né? Esse aqui é o comando. E aí você dá o nome da biblioteca. Como a gente está trabalhando no Colab, o NumPy já está instalado, mas se você não tivesse no Colab, se tivesse em alguma outra, em alguma IDE, alguma coisa assim, você teria que instalar, tá bom? Beleza. A gente vai ver o NumPy hoje, e o NumPy eu quero passar por tudo, mas é bastante coisa. A gente vai ver bastante módulos do NumPy, como eles funcionam, e muita coisa vai ficar a cargo de vocês depois e pesquisar com mais detalhe, e na lista também vai cobrar bastante coisa do NumPy, então, para vocês irem aprofundando. Então, eu vou passar um pouquinho mais rápido. Se tiver dúvida, vai perguntando, tá bom? Eu não sei por que a sigla do Seaborn é SNS. Vamos lá, então. Por que a gente usa o NumPy principalmente? Porque ele é muito eficiente quando a gente vai trabalhar com matemática. Nem sempre a gente quer trabalhar com matemática fazendo cálculos pequenos, né? Às vezes a gente quer mexer com muitos dados, então milhares de linhas, por exemplo.
E o NumPy ele é bom porque ele é eficiente. Então, ele funciona em cima de uma outra linguagem que é o C, mas a gente usa ele em Python. Então, por ele funcionar em cima do C, por ele ter sido programado, criado em C, ele é muito mais ágil que Python, tá bom? Então, a gente usa o NumPy para programação científica, principalmente, e porque ele tem formatos ali, o array do NumPy, né, que é o objeto do NumPy, ele funciona de uma forma que encaixa com alguns usos de álgebra linear, por exemplo, linguagem científica. Os vetores são muito bons. Então, a gente costuma usar NumPy para essas aplicações mais complexas. E aí, além da biblioteca que eu passei na aula passada, que é a biblioteca não, a documentação, a gente também tem o site da biblioteca. O NumPy é uma biblioteca bem conhecida. Ele tem um site, e aqui no site do NumPy mesmo, nos criadores do NumPy, vocês podem achar todos os módulos, como instalar aqui em cima, né? Deixa eu ver se... Aqui em cima ele fala como instalar. Aqui tem a documentação do NumPy. Aqui ele ensina como usar o NumPy também. Tem a comunidade para você tirar dúvidas, tópicos, etc. Enfim, ele vai atualizando, né? Então, você pode atualizar o NumPy que já está instalado no seu Python, caso você use mais tempo, enfim. E tem tudo sobre o NumPy dentro desse site, o site dessa biblioteca mesmo. Então, quando vocês forem estudar, essa é uma boa fonte, além da documentação que vocês vão achar no site do PIP, por exemplo. Aí, beleza, os arrays. O que são os arrays? O array, vocês podem entender ele como um vetor. Então, vocês já trabalharam com vetor na matemática, que você coloca entre parênteses e vários números ali dentro. O array é a mesma coisa, é o mesmo tipo de estrutura de dados. No NumPy, a gente tem um array n-dimensional. Então, o que seria um array n-dimensional? Pode ser uma matriz, pode ser uma base de dados com mais dimensões, enfim. E aí ele coleciona itens do mesmo tipo, tá? Então, a gente já fez isso, mas a gente importa o NumPy. Então, import NumPy as np. E aí, por que np? Esse np aqui é o modo padrão de chamar o NumPy, certo? E é muito recomendável que a gente use esses nomes padrão, porque são boas práticas de programação, né? Para que outras pessoas usem você, entendam o seu código, porque outras pessoas entendam o seu código. Então, beleza, a gente está importando o NumPy com o nome de np. E aí, para a gente criar um array, que é o tipo de dados do Python, a gente chama essa função aqui, ó, np.array, certo? E ele vai criar um array, que é uma outra coisa, não é nem uma lista, não é nem uma tupla, nem uma lista, nem uma tupla, nem uma string, nem um int, nada disso. É uma outra estrutura de dados que existe dentro dessa biblioteca. Então, se eu pedir o type do meu array, que é o que eu criei ali em cima, ele me dá um NumPy ND-array. E o ND-array é o nome oficial, né? Dos arrays do NumPy, só que a gente chama de array só para facilitar. Certo? Então, é um outro tipo de dados. Não é um inteiro, não é uma lista, não é uma dupla, nada disso. É um tipo de dado, uma estrutura de dado que existe dentro dessa biblioteca. Bom? Então, aí a gente acessa ele muito parecido com lista, apesar disso, né? Então, eu estou usando o meu array aqui, acessando a posição 1. Aí, lembrando que a primeira posição sempre é 0, então o que ele vai me retornar é o 1, certo? Começa a contar no 0. Se eu colocar a posição 0 aqui, ele me dá a primeira entrada. Bom? Aí você pode multiplicar o seu array por um escalar, por exemplo. Aí, nesse caso aqui, né, a gente já fez na aula passada. Dividir por um escalar, dividir por 2, né? Ele vai pegar o 1 dividido por 2, 0 dividido por 2, 1 dividido por 2, 2 dividido por 2, assim por diante. São 6 entradas no primeiro array e 3 entradas no segundo array, certo? Que eu tô chamando de array 2 e 3. Então, se eu somar essas duas aqui, o que ele vai fazer é pegar o meu array normal e pegar a primeira entrada e somar com a primeira entrada do segundo. A segunda entrada e somar com a segunda entrada do segundo, e assim por diante, certo? Então, entrada por entrada. Se eu tentar fazer a mesma operação com um array que é mais curto, como esse pequenininho aqui, que é o meu array 3, ele vai fazer a primeira entrada junto com a primeira entrada, a segunda com a segunda, a terceira com a terceira, e no quarto não vai ter mais entradas. Então, quando a gente está fazendo essas somas diretas, né, um array mais o outro diretamente, a gente tem que se preocupar dos dois terem o mesmo tamanho, senão ele dá erro. Então, o primeiro aqui, que os dois têm... Eu não vou dessa célula.
O primeiro, que os dois têm 6 entradas, então ele soma 0 com 2, 1 com 2, assim por diante. Quando eu tento fazer isso com o meu array 3, ele tem tamanhos diferentes, então ele não vai conseguir. Certo? Eu não tô conseguindo acompanhar o chat, tá, pessoal? Vou fechar aqui e depois, se alguém tiver alguma dúvida, vocês me avisam. Beleza, então o tamanho dos arrays tem que ser compatível para realizar as operações. Isso aqui a gente viu na aula passada também. Aí, beleza. Se a gente está trabalhando com lista, por outro lado, e a gente tenta fazer a soma das duas listas diretamente, ele só concatena, né? Então, aqui eu tenho lista 1 que vai de 1 a 3, depois de 3 a 4. E quando eu tento fazer a soma diretamente, ele só junta. Então, ele pega a primeira lista e junta a outra no final, certo? Isso já é uma diferença importante de lista para arrays. Aí a gente pode fazer a subtração também, a multiplicação, e aí a multiplicação é a mesma coisa, é elemento por elemento. Então, o primeiro elemento vezes o primeiro elemento do outro, o segundo elemento vezes o segundo elemento do outro, e assim por diante. Então, a gente está multiplicando o array que vai de 0 a 5 e com outro que é de todas as entradas iguais a 2, né? E aí a gente consegue os pares aqui. E a gente consegue diminuir também, certo? Até aqui a gente tinha visto na última aula. Aqui a gente viu, né? Vamos lá para arrays multidimensionais. Aí aqui, multidimensionais. Pessoal, aqui tem muito a ver com o que vocês estão vendo em funções, tá bom? E o que vocês vão ver no semestre que vem também. Então, presta atenção, porque essa parte aqui dá para vocês fazerem aplicações lá em matrizes, inclusive, tá? Então, vamos lá. Então, os arrays multidimensionais no NumPy, eles têm várias formas de você escrever eles, certo? Então, lá na matéria de matrizes, vocês viram já os escalares, certo? O número escalar é o número que a gente conhece, o número natural, por exemplo. A gente viu vetor, e aí os vetores são como se fossem listas aqui no nosso caso, ou como se fosse array de 1D, né, de uma dimensão. E a gente viu também os vetores de 2 dimensões, que lá em matrizes para vocês são as matrizes, certo? Então tem N linhas e N colunas. Aí aqui, para a gente criar uma matriz, a gente estava trabalhando antes com uma lista que a gente estava chamando de matriz, certo? Então a gente fazia uma lista de listas, cada entrada da lista era uma outra lista, e a gente chamava isso de matriz. E quando a gente printava, ele vinha desse jeitinho aqui. O NumPy, por ele já ser produzido para ser uma biblioteca um pouco mais científica, ele tem implementado dentro dos arrays dele, uma outra forma de ler as matrizes. Então aqui eu estou criando um NP-array, que é um array normal, só que eu estou dando para ele uma lista de listas, né? E ele vai interpretar isso aqui com uma matriz muito mais próxima do que a gente conhece na matemática. Certo? E aí, quando eu imprimir, ele já vem com uma carinha mais de matriz. Ó. A primeira lista que aparece aqui na minha lista é a primeira linha, e depois a segunda linha e a terceira linha. Então, cada matriz que eu der ali dentro é uma linha da minha matriz. Cada lista que eu der aqui dentro é uma linha da minha matriz. E aí, o que são as dimensões dentro do NumPy, que a gente pode entender? Uma matriz, um array de 0 dimensão é um escalar, certo? Então, por exemplo, o número 1, que ele vai ser um escalar, e um escalar sempre tem dimensão 0, certo? Uma matriz de uma dimensão vai ser um vetor, e aí aqui é aquele vetor que vocês já estudaram em funções. É uma lista de listas. Ô, professora, travou. Tá, onde que travou? Na de uma dimensão. Boa, então vamos lá. Então, uma matriz de um NP-array de 0 dimensão. O que é um NP-array de 0 dimensão? É um escalar, certo? Então, aqui eu estou dando exemplo do número 1. Uma matriz de uma dimensão é um vetor. E aí é o mesmo vetor que vocês estudaram ali na matéria de funções e matrizes. Então, é um vetor que pra gente aqui é uma lista de várias entradas, certo? E aí isso se torna um NP-array. Quando a gente vai trabalhar com 2 dimensões, ele é um array com outros arrays dentro, assim, né? Com outras listas dentro. Pra gente é uma matriz. Antes ela estava com esse formatinho aqui, ó. Antes ela estava com esse formatinho aqui, eu só coloquei ela em linha, tá? Mas é uma matriz.
E aí vocês entendem quando eu escrevo ele desse jeito, né? Então esse parênteses azul aqui, ele fecha aqui embaixo. Só estou escrevendo desse jeito para ficar mais visualmente compreensível. E uma matriz de 3 dimensões é uma matriz de matrizes. Então, dentro dela a gente tem mais matrizes. Então, aqui eu tenho a primeira matriz, certo? Dentro dela tem 2 linhas, cada linha com 4 colunas. E aí na outra também outra matriz, 4 linhas, 4 colunas e 2 linhas. Como é que eu sei a dimensão? Como é que eu sei a dimensão do NP Array que eu estou trabalhando? Aí a gente vai para métodos principais, tá bom? Vocês entendem quando a gente fala de dimensão dessa forma aqui? Vocês já viram isso lá em funções? Em funções não, né? Tá, mas para a gente entender aqui o que seriam essas dimensões do NumPy, vamos entender o seguinte: quando é um número só, vamos entender ele como um ponto, certo? Na reta. Então, imagina que você tem uma reta numérica. Um número é um ponto ali dentro. Um ponto não tem dimensão, certo? Quando a gente pega um vetor vocês já estudaram. Vetor tem uma dimensão, certo? Então a gente está trabalhando ele em cima da linha do x, certo? Do eixo x. Quando a gente vai para uma matriz, a gente está trabalhando com x e y, então são 2 dimensões, certo? A gente tem o valor no x e a gente tem o valor no y. E quando a gente vai para 3 dimensões ou mais, a gente vai adicionando esses eixos, tá bom? Fica mais simples para a gente trabalhar aqui com um pai. Mas tem muito mais coisa para falar sobre dimensões e, enfim, sobre essas coisas que vocês vão ver quando forem estudar álgebra linear. E aí, quais são os principais métodos do NumPy? Para a gente saber qual que é a dimensão do array, a gente usa esse método aqui, ó, que é o ndim. Então, o ndim, ele fala quantas dimensões a sua matriz, o seu array tem, certo? Inaê, Oi, tem Fê. como saber a quantidade de dimensões também pelos colchetes, né? Sim, mas se você não tiver o desenho do seu array, se você estiver pegando do usuário, por exemplo, você pode usar o ndim. Ok. Você pode pedir para o seu usuário digitar, por exemplo. Ele vai digitar do jeito que ele quiser. Daí você pode usar o ndim. Mas sim, dá para contar os colchetes. Então aqui, por exemplo, a gente tem no começo, né, 3 colchetes. O primeiro para a primeira linha e depois a gente delimita a matriz e depois a gente delimita o conjunto de matrizes, certo? Então aqui 3 dimensões. Se fosse o outro, que é o que a variável que a gente fez um array com só uma matriz, aí ele tem 2 dimensões, certo? E aí, além da gente saber as dimensões, às vezes é interessante a gente saber quantas linhas tem, quantas colunas, quantas matrizes. E aí a gente tem o método shape, tá? Que é a função shape, aliás. Esse módulo aqui, ele dá o número de matrizes na primeira posição, o número de linhas na segunda posição e o número de colunas na terceira posição, certo? Como é que a gente vai lembrar a ordem? Isso aqui vai do menor item possível para o maior. Então, quando a gente tem. O que eu quero dizer com isso? Quando a gente tem o menor item ali dentro do meu 3 dimensões, que é o meu array, é um vetor, certo? Que é assim, uma matriz de uma dimensão. Essa matriz de uma dimensão, ela tem os números e cada um representa uma coluna. Então, o 4 é o número de colunas. Depois disso, a gente vai para a matriz. E aí a matriz, qual que é a diferença? A gente tem o primeiro vetor e a gente tem um outro vetor embaixo, que é a segunda linha, ou a terceira linha. Então, a segunda coisa que ele vai mostrar, de trás para frente aqui, é o número de linhas. E aí, depois que a gente enxergou a primeira matriz, a gente sabe que existem mais outras matrizes, certo? Então, ele fala aqui na primeira posição quantas outras matrizes tem, certo? Então, a gente primeiro olha o grande, né, a dimensão maior, qual é a abstração maior. Então, 3 matrizes de 2 linhas de 4 colunas em cada linha. Certo? Beleza, então aqui.
Tipo assim, todas as matrizes, aí tá dizendo que tem 3 matrizes. Todas as matrizes vão ter que ter 2 linhas e 4 colunas ou podem ter tamanhos diferentes? Todas com 2 linhas e 4 colunas. Ok. Beleza. E aí a gente tem modos de criar matrizes, modos de criar arrays em Python. Então a gente tem um array de zeros, a gente chama np.zeros e fala também que a gente quer que ele tenha. Então aqui eu quero 2 linhas e 5 colunas. E aí o par, número de linhas e número de colunas, é igual na matemática, tá? Primeiro x, depois o y. Então eu quero que tenha 2 linhas, cada uma com 5 colunas, certo? E para criar um array de uns, a mesma coisa, então np ones, e aí 3 linhas e 8 colunas. Aqui tem muitos, não vou contar, mas 3 linhas e 8 colunas. A gente tem como criar um np vazio, e aí aqui a gente está criando um array vazio, só que ele não vai criar de fato com nada ali dentro, né? Então o que o NumPy faz, na verdade, ele pega o horário do seu computador, o horário que a sua máquina está calculando, e ele cria um número aleatório baseado nesse horário. Então, quando a gente pedir um array vazio de dimensão 2, então ele vai me dar 2 posições, então um array de uma dimensão só, com 2 números aqui que ele inventou da cabeça dele, né? Então, por exemplo, 2 linhas e 6 colunas, ele me dá uma matriz. Peraí. Não, vamos seguir aqui, vai. Eu testo as coisas antes da aula, e quando chega na aula dá errado. Mais um minutinho. Cada vez que eu rodar isso daqui, ele vai dar um número diferente, certo? Então aqui, quando eu rodo 5, ele dá esses números. Quando eu colocar 6, outros números. Se eu rodar o mesmo de novo, ele vai dar outros números. Então ele cria números aleatórios para representar esse array vazio, certo? É quase um random, só que você não consegue editar tanto o que você quer ali dentro. O NumPy, ele tem um módulo que é tipo random, que é mais recomendável da gente usar, tá bom? A gente vai aprender ele essa aula também, se der tempo. A gente pode criar um array com sequência de números. Então, eu quero criar um array, por exemplo, de 0 a 10. E aí eu coloco só o 0 a 9, né, no caso, porque ele ignora o último. Se eu quisesse de 0 a 10, eu tinha que colocar 11. Então, aqui, um array de 0 a 10. Certo? A gente pode criar um vetor com incremento, um array com incremento. Então, eu dou o inicial, o final e o pulo, né? Que é o jeitinho que a gente vem trabalhando desde lá atrás com listas. Então, eu quero que comece em 0, quero que termine em 21, de 4 em 4. Aí ele imprime todos os números de 0 a 20, só que pulando os que não são múltiplos de 4. E aí, se a gente coloca o 20 aqui, como ele ignora o último que a gente dá, ele para imediatamente antes, o 20 não entra aqui embaixo, né? Então, por isso que eu coloquei o 21. Então, o 0 está incluso, o 21 não está incluso, ele para logo antes. E aí, o salto de 4 em 4, de 3 em 3. Certo? E aí, criar arrays igualmente espaçados, né? Aqui, qual que é a diferença? Aqui a gente está definindo o salto. Então, eu quero que ele pule de 3 em 3, certo? Então, ele vai do 0, vai pular 3, aí ele vai chegar no 3. Ele vai pular 3 e vai chegar no 6, certo? Aqui embaixo, eu quero que ele crie 6 itens. Então, eu não estou falando qual que é o espaço que eu quero entre os itens. Eu estou falando a quantidade que eu quero. Então, ele sai do 0, vai até o 20 e criar igualmente espaçados 6 itens. Eu posso falar 10, por exemplo. E aí ele mesmo vai calcular o salto para conseguir atingir esses 10. Tá bom? Aí tem como você criar a matriz identidade. Então aqui você chama de I, né? NPI. E aí você dá a dimensão da sua matriz, né? Quantas linhas e quantas colunas você quer que ela tenha. Aí lembrando que a matriz identidade vocês já aprenderam, né? Fala, Gustavo.
Boa. Como ele diferencia o salto da quantidade de itens? Aqui em cima, eu estou dando só o quanto que eu quero que tenha de espaço entre um item e outro no meu array. Então, por exemplo, se eu quero uma distância de 3, eu teria que calcular de 0 a 20 quantas vezes eu posso pular 3 para saber quantos itens teria na minha matriz, certo? Mas, na verdade, o que eu quero é estabelecer de primeira quantos itens eu quero dentro do meu array. E aí, se eu já estabeleço quantos itens eu quero dentro do meu array, aí eu uso esse método aqui de baixo, que é o linspace. E aí, o próprio NumPy calcula para mim qual que seria o espaçamento para eu ter aquela quantidade. Tá bom? Então, aqui em cima é o range, que é a gente dá o salto, a gente estabelece o salto do começo, e aqui embaixo é o linspace, que a gente estabelece a quantidade. E aí o salto ele calcula. Bom? E aí tem como a gente criar a matriz de identidade, vocês já aprenderam matriz de identidade, né? E aí você só dá a dimensão que você quer que ela tenha aqui, né? o número de linhas e colunas. Aí lembrando como a identidade é o mesmo número para linhas e colunas. E para criar uma matriz de números aleatórios, ou um vetor de números aleatórios, certo? Aqui a gente está trabalhando com um módulo do NumPy, que é o NumPy Random, certo? Então, por isso que a gente está dando um outro ponto aqui dentro. Então, dentro do NumPy, a gente tem um módulo que se chama Random. E dentro do Random, a gente tem um monte de funções muito parecidas com aquelas funções que a gente viu na biblioteca Random, certo? Então, a gente tem a biblioteca Random, que é o que a gente já aprendeu, que é uma biblioteca nativa, que a gente usou para fazer um monte de exercícios. E a gente tem o NumPy Random, que é um pedaço da biblioteca NumPy, e que faz basicamente as mesmas coisas que a biblioteca Random, só que ele faz de uma forma mais eficiente. Então, a gente, geralmente, quem já conhece o NumPy, trabalha mais com o NumPy Random do que com a biblioteca Random, de fato. Tá bom? Então, aqui, o que a gente está fazendo? A gente está querendo que ele crie números inteiros, então a gente está usando o rangeInt, e a gente está dando 10 porque a gente quer que ele crie de números inteiros até o 10. Então, de 0 a 10, né? Se a gente não deu a base, ele considera que esse é o máximo. E aí, o size, a gente está dando que a gente quer... Qual é o formato que a gente quer o nosso vetor, certo? E aí, aqui é 5 linhas e 3 colunas. Tá bom? Então, assim, a gente pode criar um vetor do jeito que a gente acha, do jeito que a gente precisar, no formato que a gente precisar, só que com números aleatórios. Beleza. Aí, acessando um array, isso aqui é bem rapidinho, vocês já conhecem. Como ele funciona muito próximo da matemática, a gente usa os pares x e y também. Então, x é linha, y coluna. Aí, para a gente acessar, por exemplo, aquele array que a gente criou lá em cima, né? A gente chama o nome dele e entre colchetes, não é mais parênteses, colchetes a gente coloca a linha que a gente quer acessar, no caso a primeira linha, né? Posição 0. E o segundo lugar aqui, que é o coluna. Deixa eu colocar aqui em cima. Esse é o array que a gente está olhando, né? Então, a gente está pegando a primeira linha, que é essa aqui de cima, e a posição 1, que é a segunda posição. Aí ele vai imprimir o número 2. Então, por exemplo, a terceira linha, né, que é a posição 2, ele vai me devolver o 11, que é a linha 2, né, começa a contar no 1, no 0, aliás. E aí a posição 2 começa a contar no 0 também. Então, aqui embaixo. Certo? Aí, João, para especificar o tamanho da sua identidade, você faz NPI, e aí dentro do parênteses, o tamanho da identidade que você quer. Certo? Aí esse 4 vale tanto para a linha quanto para a coluna, porque é uma matriz quadrada. E aí, o que dá para a gente fazer além de acessar os itens? Vocês lembram que a gente acessava partes de uma string, por exemplo? Então, a gente tinha, quando a gente está trabalhando com strings, a gente tinha, vou criar uma string aqui, nome, e aí, por exemplo, meu nome. E aí, para a gente cortar essa string, eu poderia fazer nome do 0 ao 5, por exemplo. E ele vai pegar do i até o espaço, certo? Se eu não quisesse usar o 0, eu poderia fazer assim, porque ele já entende que é 0.
E aí ele cortava e dava o meu primeiro nome, por exemplo. A gente também pode fazer isso para matrizes, certo? Então aqui eu tenho a matriz ou array 3 dimensões, que é esse array grande aqui, que tem 3 matrizes dentro, cada uma com 2 linhas e 4 colunas. Aqui o que eu estou fazendo é, pegue só as 2 primeiras matrizes, aí vocês lembram que o primeiro aqui é matrizes, só a segunda linha e da segunda coluna em diante, certo? Então ele vai me dar 2 matrizes, né? Matriz de baixo e matriz de cima, só a segunda linha, então só a linha aqui de baixo, e da segunda posição em diante, ele não inclui o 2, ele vai imprimir só o 6 e o 7. E ele vai imprimir desse jeitinho aqui. Faz sentido esse corte? Vocês entenderam? Se a gente estivesse cortando, por exemplo, esse array aqui de cima, e eu quisesse pegar essa matrizinha, essa semi-matriz aqui, né? 7, 8, 11 e 12, como é que eu faria para cortar? Alguém fala, por favor. Pode repetir a pergunta, por favor, tia? Eu quero cortar essa matriz aqui, 2 dimensões, esse array, e eu quero imprimir uma matriz menor que está ali dentro, que é o 7, 8, 11 e 12. Como é que eu faço para cortar ela dessa matriz grande? Sim, então ó, aqui embaixo a gente estava fatiando uma string, que é o que a gente já sabia fazer, e a gente fatiou essa matriz grande aqui, né? Esse array grande de 3 matrizes dentro. Então aqui a gente tem 3 matrizes com 2 linhas e 4 colunas. A gente está pegando 2 matrizes a partir da primeira linha, então a primeira não conta, certo? E a partir da segunda posição, quer dizer, a partir da primeira inclusa a primeira, né? Porque ele começa no 0. E a partir da segunda coluna inclusa a segunda coluna. E aí o que ele volta é esse pedacinho aqui. Então ele ignorou a matriz de baixo, pegou só essas 2 aqui, ignorou a primeira linha de cada uma delas e ignorou as 2 primeiras entradas, né? Ele pegou só o 6 e o 7. Como é que a gente faz para cortar esse array aqui, que é uma matriz de 2 dimensões, e eu quero que apareça só o 7, 8, 11 e 12? Acho que você coloca primeiramente o 2.1, eu diria, para pegar a partir da segunda, né? Não sei se é assim, mas o que eu entendi é. Aí depois disso... Pode voltar, por favor, para eu ler. Eu não entendi direito. O que cada um tá fazendo aí? Pode explicar, por favor? Vamos lá. Esse daqui, ele vai fatiar as matrizes, que é olhando de fora, né? Primeiro a gente vê as matrizes. Aí depois a gente vai para o número de linhas, que é esse 1 aqui. E depois a gente vai para o número de colunas, que é o 2. Então, quantas colunas tem cada linha, quantas linhas tem cada matriz e quantas matrizes tem o geral. Fala, Sofia. No caso, aquela matriz que você acabou de mostrar pra gente, não tem matriz para cortar, ela só tem uma coluna, certo? Isso. Aqui é uma matriz, é um array de 2 dimensões, né? Então ele só tem linha e coluna, ele não tem nenhuma matriz dentro dele, só tem uma. Boa, Max. Aqui ele tá pegando só o 3 e o 4. Seria o 2 no primeiro, né? 2 vai pegar só a última linha, né? Boa, Sofia. Aí. Na verdade, você falou para um vir aqui, né?
O 1 tinha que vir atrás. Porque daí o que está acontecendo? Ó, ele está pegando a partir da primeira linha, da linha número 1, aliás. Primeira linha número 0, né? Está pegando a partir da linha número 1 e está pegando a partir da coluna número 2. Então, essa é a coluna número 0, essa é a coluna número 1, essa é a coluna número 2. Então, ele vai pegar a partir da linha, dessa linha, e a partir dessa coluna aqui, né? Então, aí cruzando vai ficar 7, 8, 11, 12. Aí ele pega só essa parte aqui. Se você colocasse 0, 2 pontos e 1, 2 pontos, ele iria dar a matriz 3 por 3, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12? Isso, exatamente. E quando eu coloco 2 pontos na frente, ao invés de depois? Como? Tipo, ao invés de 0, 2 pontos, 2.0, o que isso significa? Aí não vai dar nada, na verdade. Ele vai pegar, vai dar provavelmente um erro. Ah, ele deu um array vazio. Ele daria, tipo, se a gente colocasse ao invés de 2.0, 2.2, por exemplo, isso seria, tipo, o momento que ele vai parar? Isso. Aí ele imprime só a linha 0 e a linha 1. Ele não imprime a linha 2. Vendo? Entendi. Faz sentido, João? Boa, então vamos lá. Ó. Como é que o NumPy vai entender a organização do seu array? Aqui dentro ele vai crescendo as dimensões, certo? Então a gente viu lá em cima, um array de 0 dimensão é um número, um array de 1 dimensão é um vetor, certo? Então ele tem colunas, mas ele não tem mais do que uma linha. Um array de 2 dimensões é uma matriz. Então ele tem linhas e colunas, certo? O primeiro número que a gente coloca aqui, quando a gente vai fatiar, é sempre em relação à abstração maior. O que é a abstração maior? Se a gente está trabalhando com 2 dimensões, a abstração maior é o número de linhas, certo? E aí dentro de cada linha eu vou ter uma quantidade de colunas. Então, eu vou colocar desse jeito aqui. Então, essa primeira posição aqui é a posição que está trabalhando com as linhas. E essa segunda posição é a posição que está trabalhando com os números, certo? Então, eu vou pegando aqui dentro. Essa é a primeira posição. É um vetor e dentro desse vetor só existem números. Aí eu quero entender quais vão ser os números que eu vou considerar no meu fatiamento, no meu corte aqui. Então, eu vou querer, por exemplo, a partir do 1 até o 2. Então, eu vou pegar a partir da posição 1, que é o 2 aqui, né? Por quê? Porque ele começa a contar no 0. Então, a posição 1 é a segunda coluna. E vai até a coluna 2, que é essa daqui. Então, o que eu vou imprimir vai ser só essa, na verdade, porque ele vai ignorar o... Vou colocar o 3 aqui para ele pegar o outro. Então, ele iria até o 3, porque ele vai pegar só os 2 do meio, porque ele ignora o que a gente coloca como final. Beleza. Aí, agora que eu já trabalhei com as linhas, com as colunas, eu vou para outra abstração, que é o quê? O número de linhas que eu tenho no meu vetor, certo? Já te amo, Sofia, rapidinho. E aí eu quero entender quais linhas que eu vou considerar. Então, eu quero começar a considerar da linha 0, que é a primeira, né? Então, considerando a partir dessa, até a última, por exemplo. Até a última não, vou pegar só as duas primeiras. Aí eu coloco 2 aqui. E aí o que ele vai pegar? A linha 0 e a linha 1. A linha 2 ele não pega, porque é o que eu dei para parar. Bom, que eu estabeleci como parada. Aí nesse caso ele vai imprimir, ó, a coluna do 1 ao 3, ignorando o 3, e a linha do 0 ao 1, ignorando a última linha, certo? Do 0 ao 2, aliás, ignorando a linha 2. E ele pega só esse pedacinho aqui. Fala, Sofia. Eu tinha baixado a mão sem querer. Eu levantei. Não foi pra chamar, mas. Enfim. O número que tiver antes do 2 pontos vai ser onde ele vai começar e vai estar incluído. E o número que tiver depois vai ser onde ele vai terminar e não vai estar incluído, certo? Isso, exatamente. Professora, pode testar colocar aí, começando com 1, 3 e depois 2, 4, só para testar. Beleza. O que você acha que vai acontecer? Sair de 7, 8, 11, 12 e outra coisa. Ele imprimiu inteiro, né?
Opa, desculpa, eu rodei a aula errado. 7, 8, 11, 12. Isso. Tá, obrigado. Gente, essa hora da tarde a cabeça já tá bugando, viu? Fala, Sofia. Matrizes. Isso, eu tava com a mão. Ai, fez mal, foi sem querer. É assim que acontece quando a gente começa a estudar com matrizes, tia. A vida toda fica complicada. Complica um pouquinho a partir de matrizes. Então a gente viu como acessar um elemento só, e daí a gente dá o par xy, né? Então x é o número da linha e y é o número da coluna. Então se eu quero acessar aqui nessa coluna a posição 2 e 2, nesse array, né? A posição 2 e 2, eu estou falando da segunda linha e da segunda coluna, certo? Então essa é a primeira coluna 0, coluna 1, coluna 2 vai contar o 11, tá? Mesma coisa para linha. Linha 0 é essa daqui, linha 1 é essa daqui e linha 2 é essa daqui. Então a posição 2 e 2 é o 11. Então, aqui é a linha, aqui é a coluna. E aí tem como a gente fatiar do mesmo jeito que a gente fazia com string, só que string era uma dimensão só, né? Então string era uma linha, uma lista ali de caracteres. Quando a gente começa a trabalhar com matrizes, a gente vai ter mais dimensões. Então aqui a gente tem 2 dimensões, por exemplo, que foi o que a gente estava fazendo até agora. Aqui embaixo o exemplo com 3 dimensões. Então aqui, ó, além da coluna e da linha, a gente também tem um terceiro número, que é esse primeiro aqui, ó, que a gente coloca, que ele diz respeito à quantidade de matrizes que vai ter dentro do meu array, certo? Então, o que eu estou querendo aqui, ó? Eu estou pegando aqui o número de colunas, então eu vou pegar a coluna a partir do 2, o 2 incluso, ou seja, essa é a coluna 0, essa é a coluna 1, eu vou pegar a partir da coluna 2, certo? Então, para todas essas matrizes aqui, vou pegar a partir da coluna 2, só essa parte desse lado. E aí, aqui embaixo, aqui é o segundo número, né, que aparece, que é esse 1, 2 pontos. Eu quero as linhas a partir da linha 1. Então, eu vou ignorar a linha 0 de todas elas e vou pegar a linha 1. Então, o que eu estou fazendo? Eu já estava pegando só esse lado direito aqui, certo? Agora, eu só vou pegar a linha 1. Então, eu vou ter 6, 7, 6, 7, 6, 7. Certo? Só que daí, eu também estou pegando só a partir, só até a matriz 2. A matriz 2 não vai estar inclusa, certo? Então, eu dou o critério de parada, ela para logo antes. Ele vai pegar a matriz 0 e a matriz 1. Então, na verdade, o que eu estou fazendo deixa eu pegar outra caneta aqui para ele. Então, eu estou cortando aqui, certo? Eu estou pegando só a linha de baixo de cada uma delas. E ainda estou jogando fora essa matriz de baixo. Então, estou pegando só essa matriz de cima. Certo? Isso, daí ele vai printar 6, 7, 6, 7. Aqui, ó. Deixa eu tirar esse rabisco agora. Certo, gente? Operadores de comparação e ordenação de arrays. Então, a gente já tinha visto algumas coisas disso lá quando a gente estava vendo expressões lógicas, e aqui é muito parecido, tá? Então, eu estou criando 2 arrays aqui, array 1 e array 2. Os dois são bem parecidos, né? São só números inteiros. Aí, o que eu estou fazendo? Ó, concatenando os 2 arrays. Então, a gente viu que quando a gente soma os dois, na verdade, ele não concatena. Ele só vai pegar o primeiro elemento de um e somar com o primeiro elemento de outro. O segundo elemento soma com o segundo elemento, e assim por diante. Para concatenar, a gente tem que usar essa função aqui, concatenate. E aí, eu coloco os 2 arrays, e aí ele vai concatenar em um array novo. Então, aqui ele pegou o primeiro, né, que era 2, 3, 4, 4, 8. Então, tá aqui no comecinho. E aí, o segundo array ele colocou logo em seguida. Então, ele concatenou os dois, como se fosse uma string. Aí, a gente tem como comparar a igualdade. Então, tô comparando se o array 1 é igual ao array 2. Muito parecido com o que a gente já tinha visto de expressão lógica. Então, o que ele faz? Ele compara entrada a entrada. O número 1 é igual ao número 1 do outro array? Não. Então, é falso, certo? Qual que era o número 1 aqui, ó? Era 2 e 1. O 3 vai ser igual ao 2? Não. O 4 igual a 3? Não. Só que o 4 e o 4 são iguais, né? A posição 4 dos dois arrays é igual. Então, ele deveria dar um true aqui.
e o último falso de novo. Então vamos ver, ó. Falso, falso, aí o true, aí depois o falso de novo. Tá bom? Então, quando a gente faz as comparações lógicas, a gente está conferindo entrada a entrada do array, tá bom? E isso é muito bom. Por que isso é muito bom? Se eu quisesse fazer isso com listas, eu teria que criar um for, e aí eu criaria, né? For e in, nome da lista, e aí eu faria a comparação. Lista, né? O nome da lista e a posição e aí eu teria que comparar um a um. Quando a gente está trabalhando com array, ele já faz direto. Então, com uma linha, eu já criei um loop e já veio a resposta do loop, certo? E aí, gente, essa aqui é uma outra forma de pensar os arrays, por isso que eles se diferenciam tanto das listas. E essas comparações lógicas aqui, elas são muito úteis quando a gente vai trabalhar com aplicações nos arrays. Então, mais para frente, a gente vai ver filtragem, por exemplo, e mudança de itens baseado em regras específicas. E essa lógica do falso, falso, true, item a item é muito importante, tá? Ó, vamos ver a comparação de menor que. Então, estou comparando o array 1 menor que array 2, certo? E aí ele vai me dar os booleanos entrada a entrada. Então, aqui, ó. O 2 é menor que o 1? Não, então ele deveria dar falso. O 3 é menor que o 2? Falso também. 4 é menor que 3? Falso. Só que 4 e 4, na verdade, eles são verdadeiro, né? Porque eles são iguais, a gente está comparando menor e igual. Então, quando a gente rodar isso aqui, ele vai dar um true de novo aqui em cima. Fala, Sofia. Para comparar, tem que ter as mesmas dimensões? Sim, mesmas dimensões também. E aí, se a gente colocar, em vez de um 5 aqui, vamos colocar um 10. Só para ele dar 2 trues no final. Então, aqui, ele deu 2 trues. 10 é menor que 8. É maior que 8, aliás. Certo? Então, ele pega o array 1 e compara se é menor que o array 2. Beleza? Entrada por entrada. Aí, maior que, mesma coisa. Então, ele deveria ser o contrário, né? O contrário daqui de cima, exceto pelo true do 4, porque 4 é igual. Então, se eu faço assim, deveria ser o contrário. Então, os primeiros no array 1 são menores e o final ali é maior, certo? E aí, ordenando um array, então aqui eu estou criando uma matriz, certo? Primeira linha 4, 7, 2 e 8. Segunda linha 6, 8, 4 e 5. Um array de 2 dimensões. Aí eu estou dando um sort, e aí o resultado dele vai ser a ordenação linha a linha. Então, fica 2, 4, 7 e 8, né? Na primeira linha. 4, 5, 6 e 8 na segunda linha. Então, ele ordena linha a linha. Tá bom? Ô, professora, os laços de repetição que a gente usa em lista, dá para usar em array também? Dá. For in, array tal. Como? Tipo, for in em array 1, por exemplo, para analisar cada elemento. Sim. Aí você usa a mesma jeito que a gente estava acessando os índices ali em cima, sabe? Então, por exemplo, aqui, ó. Array. Vamos colocar o print aí. Ele imprime os números 1 a 1, certo? E aí, o que eu também posso fazer? Da mesma forma que a gente fazia lá nas listas. Free in range, aqui é 5, né? Print array. Mesma coisa, certo? Então aqui a gente está acessando por index e a gente pode acessar diretamente aqui em cima pelo array. E aí eu só preciso... Entendi. Aí se fosse bidimensional, a gente usaria IJ? For IJ em array? Isso, exatamente. A gente dá as duas que a gente quer que ele intere. Obrigado. A gente só coloca tipo, i em um array de 2 dimensões. Como que é, Sofia? Desculpa. E se esse array tiver 2 dimensões, só que a gente só coloca uma variável? Aí ele vai ser inteiro
um a um. Primeiro a primeira linha, depois a segunda. Deixa eu pegar um array de 2 dimensões aqui. Eu vou usar aquele primeiro lá, que a gente criou em 2 dimensões. Então, ele imprime a primeira linha inteira, aí depois a segunda linha inteira, como se fosse uma lista de listas. Massa. Beleza? E você pode fazer dessa forma também, né? Você colocar um outro fora aqui dentro. Aí você vai estar percorrendo cada uma das entradas do i. Certo? Aí ele imprime número. Beleza? Muitas coisas são parecidas com listas e a gente tem a grande vantagem dele ser muito próximo também da matemática e ser muito eficiente, muito mais do que as listas. E em questão de uso de memória, tá? Agora a gente vai ver como fazer a indexação booleana, que é muito importante quando a gente está trabalhando com um grande número de dados no nosso array. Então, vamos usar as expressões lógicas. Ó. Array 1 maior que 3. O que eu quero fazer com isso aqui? Estou criando uma variável e estou criando aquela expressão lógica que eu vi ali em cima. Então, array 1, deixa eu imprimir ele aqui em cima, só para a gente ter a referência. Então, o array 1, ele é esse 2, 3, 4, 4, 8. Ele é maior que 3? O primeiro não, o segundo não e os outros 3 sim, certo? E eu estou chamando essa variável aqui que vai guardar esse array novo de mask, certo? O que eu posso fazer? Eu posso pegar o array 1 e imprimir a mask, que foi exatamente esse que eu criei aqui em cima, certo? Então eu estou filtrando o array 1, é como se eu estivesse pegando o array 1 e imprimindo só o que é true nessa mask. E aí quando eu rodar isso daqui, ele não vai imprimir o primeiro, ele não vai considerar o primeiro, não vai considerar o segundo, e vai pegar só os 3 últimos. Então, ó, os 2 primeiros não entram na mask. Eles são falsos para essa máscara, certo? Então, eu estou criando uma condição que os 2 primeiros index do meu array são falsos. E os 3 últimos são verdadeiros. Então, ele filtra e usa só esses que são verdadeiros. Certo? E eu posso fazer isso diretamente também. Então, eu quero o meu array 1 tal que só as entradas do array 1 são maiores que 3. Então, aqui em cima eu estou usando variável, né, para guardar a condição, e aqui embaixo eu estou fazendo diretamente. Faz sentido? Sim. Beleza. Então, a gente consegue filtrar dessa forma. Isso aqui pode ser lido como tal que mesmo. Então, array 1, tal que as entradas do array 1 são maiores que 3, por exemplo. Ou maior ou igual a 4, né? Menor ou igual a 4. Aí ele não imprime 8, por exemplo. Beleza. Aí eu acho que na próxima já tem os exercícios, daí a gente para. Aí transpondo uma matriz, certo? A gente vai criar um array de 2 dimensões, então uma matriz aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6 na segunda linha. E aí eu quero transpor ela. Tem 2 formas de transpor. A primeira é com esse atributo T. Então eu estou criando o array original, que é esse aqui, 1, 2, 3, na segunda linha 4, 5, 6. E eu estou fazendo array original.t. E aí atribuindo isso para uma nova variável, que é um array transposto, né, que eu chamei. Então eu vou ter o 1, 2, 3 na primeira linha, ele vai virar coluna, né? Estou transpondo. O 4, 5, 6, que era a segunda linha, ele está virando a segunda coluna. Então, assim que eu faço a transposta de uma matriz, ou de um array de 2 dimensões. Certo? Dá para transpor matriz de outras dimensões? Dá também, só que para uma dimensão não vai fazer diferença, né? E para mais dimensões vai ficar um pouco mais complicado. Tá bom?
transpondo com o atributo transpose. Então, isso aqui é uma outra forma. O resultado é o mesmo, só uma outra forma de fazer, tá? Então, eu faço o array original, ponto transpose. E aí, de novo, mesma coisa daqui de cima. Bem? Aí a gente tem como reformatar um array. Então, eu tenho um array num formato, eu quero que ele tenha um outro formato. Então, aqui, por exemplo, eu tenho um array linear, né, que é o nome que eu dei para ele, que ele vai de números de 1 a 6. E aí eu quero dar um reshape nele, mudar o formato dele, para ele ter um formato de 2 linhas e 3 colunas. Então, como eu tenho 6 itens, eu posso fazer a primeira linha com 1, 2, 3 e a segunda com 4, 5, 6. E aí eu uso esse atributo aqui, o reshape, com 2 linhas e 3 colunas. E aí ele transforma isso num array reshape, né? Um novo formato. Se eu tentar fazer isso com um outro tamanho, então, por exemplo, 7, 8, e tentar colocar ele no tamanho 2 e 3, ele provavelmente vai dar erro. Ele vai dar erro, né? Porque você não pode dar um reshape num tamanho diferente. Então, o tamanho do seu array tem que caber no tamanho novo. Certo? Pode falar, Sofia. Acho que você tá mutada. Pode falar. Oi, então só dá pra dar reshape no vetor, né? Você pode fazer de volta, né? Então, eu posso fazer array, reshape, 2, por exemplo. Aí eu posso usar o array. Eu acho tão esquisito ficar aparecendo, sabe, ele sugerindo as coisas pra gente mudar. Não tô conseguindo, mas eu Só posso. esqueceu de colocar o número de colunas. Isso. 6. O D. Isso. Bom. E eu posso também mudar para 3 linhas e 2 colunas, por exemplo. Desde que ele tenha a mesma quantidade de itens e que os itens caibam no formato novo. Eu sei que essa aula tá bem corrida, mas depois eu vou mandar um notebook para vocês e vocês veem. E mais importante de tudo, a gente não precisa decorar todas essas coisas, é por isso que existe a documentação, tá bom? Só as partes mais importantes. Mas a gente sempre vai ter a documentação, na prova também vocês podem consultar o material de vocês, então não precisa ficar decorando todas essas coisas. Com o tempo que vocês forem usando mais, vocês decoram, tá bom? Mais importante de tudo, a gente tem que entender o que é um array, o jeito que ele funciona, o que é um array de 2 dimensões, de 3 dimensões, tá bom? Isso é importante. Como que é o nome da função, como que faz o reshape, como que faz esses nomezinhos aqui, transpose, essas coisas vocês não precisam decorar, não. Quando precisar, a gente olha a documentação, tá? Mas vamos lá. Funções universais. Essas funções, elas estão dentro de um submódulo. E aí vocês lembram que a gente falou que existe a biblioteca. Aí dentro da biblioteca a gente tem módulos, certo? E dentro desses módulos a gente tem a função. Então existem bibliotecas que só de você importar você já consegue acessar as funções. E algumas partes da biblioteca que você precisa acessar um submódulo. Então, eu pego a biblioteca, entro numa parte específica ali que é um submódulo, e aí eu consigo acessar as funções. Essas funções universais, elas estão dentro do submódulo ufunc, tá bom? E aí elas são funções que operam nos arrays elemento a elemento. Então, a gente usa cada um dos elementos e aplica a função a cada um deles, como se fosse uma lista, tá bom? Ou seja, ele pega a sua função, o seu array, ele envelopa o seu array, aí ele aplica todo nele e depois volta para você o array alterado, tá bom? Aí, se vocês quiserem saber da documentação desse submódulo, tá aqui dentro. Então, peraí, deixa eu só acender a luz.
Boa. Então vamos lá, vamos criar um array aqui, né? Então estou criando um array teste que vai de 1 a 5. E aí a gente tem algumas funções matemáticas, por exemplo, a add, que é a de adição, subtração, multiplicação, divisão, log, exponencial, raiz quadrada, seno, cosseno, tangente, etc. E várias outras. Todas essas são funções matemáticas que a gente conhece da matemática e que a gente pode trabalhar no NumPy, tá bom? Então, por exemplo, aqui eu estou fazendo estou pegando o meu array e estou adicionando 2. Então, dentro do meu array teste, eu vou fazer o add 2, por exemplo. E ele vai 1 mais 2, 2 mais 2, e assim por diante, me retorna o array alterado. Então, o que ele faz? Ele pega o meu array, envelopa, aplica a função, aí depois ele me retorna alterado, certo? E aí, enfim, isso aqui vira quase uma calculadora, né? A gente tem todas as funções matemáticas que a gente conhece aqui dentro. Então, raiz de 1 é 1, raiz de 2 é 1,414, raiz de 3, de 2, de 4, aliás, e de 5, né? Enfim, aí todas elas eu tenho que chamar primeiro o nome do NumPy, que eu coloquei NP, ponto, o nome da função que eu quero aplicar, e aí eu dou o array que eu quero aplicar, certo? A gente tem as funções de agregação, e aí o que são essas funções de agregação? Elas pegam o seu array inteiro e consideram o array para te devolver uma estatística sobre ele. Não necessariamente uma estatística, mas alguma aplicação sobre todas essas entradas. Então, se eu colocar o add aqui em cima, ele vai somar algum número ao meu array, né? Como estava antes aqui. Deixa eu voltar. Então, eu estou pegando meu array e somando 2. Se eu colocar o sum, que é soma também, na verdade, ele vai pegar todos os elementos do meu array e vai somar todos. E vai me devolver qualquer soma de todos eles. Certo? Então, é diferente. Aqui em cima, ele aplica todos os elementos e aqui embaixo, ele me dá informação sobre os elementos. Então, aqui, no caso, ele está somando de 1 a 5 e está dando 15, certo? Função de comparação, então eu tenho o greater, por exemplo, que é o maior de todos, o menor, quais são iguais, enfim. E aí eu chamo da mesma forma, né? Então, NumPy, greater, que ele vai me dar o maior, todos que são maiores do que 3, nesse caso. Então, o primeiro não é maior, não é maior, não é maior, e os dois últimos, que são 4 e 5, são maiores do que 3. Se eu colocar o less aqui atrás, é os que são menores do que 3. Pode falar, qual? Ô, professora, se eu colocasse um print antes desse np.less, ele printaria uma lista só com os menores que 3? Isso. Aí ele printa só a lista. E se eu quisesse os valores numéricos, como é que eu faria para printar? Se você quisesse o quê? Os valores numéricos, eu usaria um AC petição? Aí você pode fazer assim, ó. Array test. Da mesma forma que a gente estava fazendo ali atrás, né? Então, array, o que você interpreta aqui? Array test, que é o que eu quero imprimir, tal que só imprime o que for menor que 3. Entendi, obrigado. Fala, Sofia. Isso não seria a mesma coisa que só colocar array test, colchete de array test tipo menor ou menor do que 3? Sim, nesse caso é a mesma coisa. Aí o uso das funções vai depender muito da criatividade, mas nesse caso é a mesma coisa. Aí tem as expressões lógicas, e aí lógico também, mesma coisa que a gente já viu. O e lógico, or ou not, né? Por exemplo. Então aqui, NP logical and. E aí o and é tipo, todos do array, o que ele vai fazer? Ele precisa que as duas sejam verdade, né? Então ele só vai imprimir o que as duas forem verdade. Todos do arrays teste que forem maiores do que 2 então ele tem que ser verdade para esse e tem que ser verdade que ele é menor do que 4. E aí o nosso array array test vai de 1 a 5. Então aqui ele vai imprimir todos que são maiores que 2 e menores do que 4, ou seja, só o 3, né? Então aqui ele deu true só para a posição do 3. Certo? E aí para imprimir de novo, você tem que colocar daquele jeito ou de impressão
ou colocar o array test tal que seja desse jeito. Certo? Array test. Aí só imprime 3. Aí a gente tem outras funções que são, por exemplo, as funções binárias. Aqui eu estou usando o bitwise AND. E aí isso aqui, gente, é para quando a gente está trabalhando com... A gente não usa muito, na verdade, mas é para quando a gente está trabalhando com zeros e uns, tá? Então, por exemplo, aqui eu estou trabalhando com dois vetores que são só zeros e uns. O que ele vai fazer? Ele vai aplicar a expressão lógica que a gente viu aqui em cima, nesse caso, né, o mesmo, só que para 0 e 1. Então, 1 e 1, os dois são verdadeiros, então ele me retorna verdadeiro, que é 1 também. 0 e 1, o 0 é falso, né? Então ele me retorna falso, porque os dois têm que ser verdadeiros. Se aqui fosse OR, aí os dois aqui, um deles é verdadeiro e isso basta, então ele vai me retornar 1. Esse jogo lógico para binário é um pouquinho confuso. Se tiverem dúvida, perguntem, tá bom? Mas não é super importante nesse momento. É a mesma coisa das expressões lógicas, só que no binário. E aí no binário você interpreta um como sim e o 0 como falso. Isso. 1 é verdadeiro e 0 é falso. Exato. Boa, João. E aí o nome da função é diferente, né? Beleza. Aí tem as funções de arredondamento. Então aqui o around é arredondar normal, então o que é mais próximo do número superior. O around seria esse 2.7 vai para 3 e esse 2.3 vai para 2, por exemplo, porque o 2.7 está mais perto do que o 3, né? O floor, que é o mais baixo, então ele sempre vai arredondar para o número mais baixo. E esse seal, ele sempre vai arredondar para o número mais alto. Então, nesse caso aqui, eu estou usando o floor, ele sempre vai arredondar para o número mais baixo. Ele pega o 1.5 e joga para 1, o 2.3 para o 2 e o 2.7 também para o 2, certo? E aí, se eu usar o around aqui, ele vai arredondar certinho. Então, 1.5 vai para 2, esse vai para 2, esse aqui já está mais perto do 3, então ele vai para 3. Certo? Como assim, Gustavo? Ah, sim, é como se fosse um truncamento, isso. Ele arredonda sempre para baixo. Isso, exatamente. Ele trunca, certinho. Muitas das coisas que tem aqui no NumPy para matemática a gente consegue fazer de outras formas. Só que lembrar que quando a gente está fazendo isso para muitos dados, é importante que a gente seja eficiente. Então, o NumPy ele tem essa vantagem que é quase insuperável de ser muito eficiente. Certo? Sofia, pode falar. Todas essas funções funcionam para qualquer array de n dimensões, né? Todas as funções aqui dá para aplicar a n dimensões. Vamos lá, então. Aí, exercícios, ó. Cria um array com 8 entradas de números aleatórios, aí de 0 a 100. Aí, com o mesmo array, você vai adquirir algumas estatísticas sobre ele. Qual é o maior elemento, qual é o menor, qual é a soma e qual é a média. E depois, com uma única linha de código, isso aqui é importante, com uma só, imprima todas as entradas que forem menores do que a média. Tá bom? Aí, gente, eu vou fazer o seguinte. Todas essas coisas são funções que a gente viu aqui em cima, tá? E todas essas funções que a gente viu aqui em cima estão dentro dessa biblioteca. Eu vou mandar a biblioteca aqui para vocês. Se alguém tiver alguma dúvida, vai falando. Mas não é tão difícil encontrar essas funções, tá bom? Você quer usar o random no array, você não precisa, tá, João? Nesse aqui a gente só precisa usar a função de gerar o rangint, né? Que é desse jeito aqui, ó. E eu não gosto desse negócio de ficar escrevendo código para mim. Então aqui eu tô dando um rangint do NumPy. Então a gente tem o NumPy, dentro do NumPy a gente tem uma função random, que a gente vai ver hoje com mais detalhes.
E eu estou chamando o rangeInt até 10. Então, o número inteiro, né, rangeInt, até 10. Ele volta a um só. Se eu quiser mais do que um, se eu quiser gerar um array de mais do que um, eu tenho que fazer o size. E aí, tem um jeito de desativar esse negócio. Configurações e assistência de IA. Boa, valeu, viu? E aí, por exemplo, aqui eu quero com 8 entradas, então uma linha e 8 colunas. Aí ele me dá um array aleatório. Certo? Eu vou tentar desativar esse negócio. Como é que é? Você falou, João? Vai nas configurações, Quais a configurações? engrenagemzinha, Aqui. assistência de IA, desativa. Perfeito, muito obrigada. É novo esse negócio de IA, viu? No Colab. Quando a gente começou o curso, eu acho que não tinha ainda. Eu acho que até uns 15 dias atrás o meu tava assim, esse negócio também. No dia da prova, o monitor desativou pra gente. O que você falou, Sofia? No dia da prova, o monitor desativou, a gente não fica usando. Ah, boa. Vamos lá, ó, vou fazer um pedaço para depois deixar vocês trabalharem um pouquinho mais neles. Mas, ó, o primeiro ali a gente fez aqui em cima, né? A primeira parte, o 1, a gente fez aqui em cima. Então, a gente usa o módulo random, rangeInt, o topo, né, o máximo que eu posso chegar no 10. Ou até poderia colocar, e aí eu coloco size, uma linha e 8 colunas. Eu crio um array com 8 entradas de números aleatórios. É até 100, desculpa. Então, No caso, tem que colocar 101, não? tem que colocar 101, porque o 100 ele não pega. Boa. Beleza. Aí o 2, qual é o maior elemento? Aí a gente teria que usar uma dessas funções aqui, certo? Eu não lembro qual que é, e como eu não estou pesquisando, eu vou fazer a segunda. Mas eu vou pesquisar qual que é. A soma das entradas, eu fiz a soma. np.soma, e aí eu dou o meu vetor, né? Não dei o nome pro meu vetor, vou colocar array. Array exercício. E aí eu dou array exercício aqui. Certo? E aí ele vai me dar a soma do meu vetor. As outras coisas que estão pedindo aqui, todas dá para fazer dessa forma, com uma linha de código só, tá? Não precisa fazer uma super conta nem nada disso, tá bom? Dá para fazer tudo em uma linha. No caso, cada um desses negócios em uma linha, né? Não tudo em uma linha. Professora, tá tudo bem de boa de fazer até a média, mas o desvio padrão tem que fazer mesmo? O desvio padrão é uma Mas linha. tem uma função. Tem uma função pra isso. Tem isso? Tem todas. Tem. Todos Tem. aqui tem. Qual é? Falei. É STD. Então tá, vamos lá. Ó. Ainda bem que o nome dessa função é bem fácil de deduzir, né? Ainda bem que os nomes são fáceis. Então, para fazer a maior, como é que a gente faz? Tem como usar o Max aí. Eu descobri isso. Boa. O Max tá aí? Tá sendo usado agora. Aí, para fazer o mínimo. Boa, a Mariana mandou aqui, ó. Mínimo. Aí a gente tem também uma função para média, né?
Esse aqui não tá ficando amarelinho, não sei porquê. Boa. Então vocês conseguem fazer todas essas funções e eu coloquei para imprimir, né? Peraí. Vocês conseguem fazer todas essas funções com uma linha só. Eu vou imprimir direto para a gente não ficar muito tempo configurando a impressão. Se a senhora quisesse, dava até pra chamar no próprio print. Sim. Mas ele já aparece tudo aqui, tá vendo? Então, ó, o maior é 81, o menor... E aí, lembrando, cada vez que eu rodo isso daqui, ele cria um array novo. Então, se eu rodar de novo, esses números vão estar diferentes. Mas para essa configuração aqui que eu estou fazendo, deixa eu colocar aqui. Para essa configuração aqui que eu estou fazendo, o maior é 81, o menor é 26. Aí a gente tem a média, não, a soma de 468. A média é 58 e o desvio padrão é 17, certo? Então, vamos rodar de novo para ver quanto que fica. Coloquei ele para imprimir assim. Então, a gente tem o maior 100, o menor 29, e aí o desvio padrão já aumentou bastante, tá vendo? E aí, enfim, cada vez que eu rodo, ele gera um novo vetor. Certo? E o último, como é que faz? Exercício 3. Alguém fez aí? O 3 dá para fazer em uma linha mesmo. Dá sim, é só usar aquela função que você tem mostrado. Só tô tentando lembrar qual era. Boa, Sofia. Então, só que aqui o meu eu tô chamando de desvio, então eu vou colocar desvio. Bom. Então eu vou querer todos do meu array, só que meu array também com nome diferente. Então eu vou imprimir o meu array, eu vou acessar o meu array, na verdade. Tal que, né, quando eu uso colchetes não, colchetes. Quando eu uso colchetes é tal que, então eu quero todo o meu array de exemplo, tal que o meu array de exemplo seja menor do que o desvio padrão. Ai, desculpa, é menor que a média mesmo. Menor que a média. E aí eu vou imprimir o meu array novo. Aí, ó, ele imprimiu todos que são menores do que a média. E aí a média é 64, né? Então ele imprimiu 30, 32 e o 62. Vamos para a parte legal. Já tá acabando o tempo, hein, meu Deus. Que é a parte de álgebra linear. Esse aqui vocês vão gostar, hein? A gente tem um outro submódulo dentro da biblioteca. E lembrando, tem a biblioteca e dentro da biblioteca a gente tem os submódulos. A gente tem um submódulo que é sobre álgebra linear, que é esse aqui, NumPy Linealgebra. E aí lá dentro a gente tem as funções para cálculos matemáticos um pouco mais complexos, que são os cálculos feitos em mais dimensões, por exemplo. E aí quais são? Eu vou ler direto, a gente vai ver alguns deles, só que a gente não vai aprofundar por não ter tempo, tá bom? O dot, que ele faz o produto de dois arrays, e o vdot, que é muito parecido também, só que ele tem um jeitinho diferentinho de atuar em cima do array. Inclusive o vdot é melhor para número complexo. A gente tem o inner, que é o produto interno de dois vetores ou de duas matrizes. Então, vocês já calcularam o produto interno de alguma matriz? Professor, por enquanto a gente parou em determinante só. Como? Desculpa, qual? Dá pra ouvir? Meu áudio tá meio ruim. Tá meio baixinho, mas dá pra ouvir. Melhorou? Melhorou. A gente parou em determinantes ainda, professora. Funções. Funções matrizes a gente parou em determinantes. Boa, mas vocês vão chegar lá, e esse que vocês vão gostar. O inner, ele é o produto interno de duas matrizes ou duas arrays, tá bom? Aí a gente tem o matmul, que é o produto matricial. Fala, Sofia. É muito engraçado que na aula de funções, ele meio que adiantou um pouquinho do conteúdo que a gente está vendo agora, e você quase ia adiantar o conteúdo dele.
É bom que vocês vão reforçando uma coisa na outra aula, né? O que ele adiantou? Qual que vocês viram lá? Ele só mostrou a gente como criar uma matriz, como calcular a inversa, como calcular a transposta. Nada demais. Mostrou os dots também. Boa. Aí a gente tem como calcular o traço da matriz. Aí o traço da matriz, não sei se vocês já viram, mas é a soma de tudo que tem na diagonal dela. Então, qualquer soma da diagonal, tá? Aí o que a gente tem aqui? A gente tem o determinante, vocês podem calcular na matriz. Autovalores e autovetores, que eu acho que vocês não estudaram ainda, mas isso é super útil quando você está estudando álgebra linear, vocês vão aprender isso. E quando vocês estiverem lá estudando álgebra linear, vocês leem da gente, tá? Vocês lembram dessa aula. E a inversa também. Então, ó, determinante, autovalor, autovetor e inversa. Isso aqui é super importante, mas tem mais. É boa. Aqui, ó, solve. Esse solve, o que ele faz é resolver sistema linear. Então, sabe quando vocês estão fazendo aqueles sistemas lineares de x1, x2, x3, e aí isso tem várias linhas, e você tem o resultado e você tem que calcular o valor do vetor. Boa, aí você tem que calcular os valores de x1, x2 e x3, por exemplo, né? Esse solve, ele resolve diretamente para você esse sistema linear. E aí também tem mínimos quadrados, tem como calcular sistema linear por LU, por exemplo. Tem um monte de coisa dentro desse módulo que são super úteis, tá? Eu acho que para vocês o mais longe que a gente vai usar vai ser esse de mínimos quadrados e esse do solve e do determinante, que vai ser mais legal. Tá bom? Então vamos ver como aplicar. Ó. Eu estou criando alguns arrays aqui embaixo. Então esses dois aqui são matrizes, né? São arrays de 2 linhas e 2 colunas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aí eu tenho 2 vetores, 1, 2, 3, 4, 5, 6. E aí impresso eles ficam desse jeitinho aqui, né? Então, 2 matrizes e 2 vetores. Então aqui a gente calcula o produto interno. Aí, como vocês não viram ainda lá em funções, eu vou contar como faz. O produto de 2 matrizes, né? Como é que a gente faz? A gente tem aqui 1, 2, 3 e 4, 5, 6, 7 e 8. A primeira posição aqui, da matriz que vai ser formada, então eu estou usando uma 2 por 2 e uma outra 2 por 2, certo? A vezes B. Ele vai formar uma nova 2 por 2. E como que a gente fabrica as entradas dessa 2 por 2? A gente está fazendo o produto interno. Então a gente vai pegar a primeira linha da matriz A vezes a primeira linha da matriz B. Quanto que dá aqui? Primeira linha, então é 1 vezes 5 mais 2 vezes 6, certo? Boa. Aí soma os dois e dá 17. Aí ele vira a primeira posição. Certo? Essa é a primeira posição. Aí o produto interno a gente segue fazendo para chegar na segunda posição, né? Então, primeira linha da matriz A com a segunda linha da matriz B. Então, 1 vezes 7 mais 2 vezes 8. Certo? Isso, 7 e 16, aí soma e dá 23. Boa, Gustavo. E assim por diante, né? Então, segunda linha do A vezes a primeira linha do B. E esse aqui é a segunda linha do A vezes a segunda linha do B. E aí aqui está o produto das matrizes. E para fazer toda essa conta, só preciso usar essa linha aqui, ó. Certo? O produto vetorial eu acho mais difícil de calcular no dedo. Mas o produto interno é isso aí. Na 2 por 2, né, Gustavo? Aí vai fazer uma matriz de 5 por 5. Na 2 por 2 é fácil. E aí, quando a gente aplica isso a vetores, né, como eles são uma linha só, a gente só faz uma linha vezes a outra e soma tudo. Então, 1 vezes 4, aí depois mais 10, né? E mais 18. Então, vai dar 32. Certo? Então, a gente já tem isso implementado, a gente só precisa usar a função inner. Aí aqui eu coloquei esse sistema linear, ó, para a gente ilustrar como é que a gente resolveria. Então, a gente tem esse sistema linear, 2x mais 3y menos z igual a 7, 4x menos y mais 2z igual a menos 1, x mais y mais 3z igual a 10, certo? Isso daqui,
Para a gente resolver, a gente tem vários métodos, né? A gente pode fazer por substituição, a gente pode isolar uma variável, pode, enfim, fazer por soma de linhas, certo? Mas tem uma outra forma de fazer, que é uma forma mais matricial, que é interpretar esse sistema aqui como AX igual a B. Vocês já viram isso? Alguém não viu isso? O professor, é tipo escrever essa equação como um produto de matrizes? Isso, exato. Escrever a equação como produto de matrizes. Então, o que isso significa? Ó, eu quero escrever ela como A vezes X vezes B. Esse X aqui, na verdade, vai ser um vetor, que vai ser o meu vetor de solução, né? E aí, dentro desse vetor vai ter o X, o Y e o Z, eu quero descobrir quanto eles valem, certo? O A vai ser os coeficientes, então 2, 3 e menos 1 aqui, né? Quando não tem número é menos 1. Então, aqui, ó, 2, 3 e menos 1. Na segunda linha, 4, menos 1 e 2. Então, 4, menos 1 e 2. Na terceira linha, 1, 1 e 3, certo? Então, a minha matriz A são os coeficientes das minhas incógnitas, certo? Todos os coeficientes, esse é o A. O X vai ser as incógnitas, então X, Y, Z. E o B vai ser os resultados, então 7 menos 1 e 10. Tá aqui embaixo. Certo? A gente vai aprender isso na próxima aula de funções. Então fica aí o spoiler. Mas tá aqui, de que ele também deu um spoiler da aula da senhora. Só... Ele precisou usar Python e NumPy para concluir a última aula. Agora tá justo. E aí a gente, só imprimindo aqui, tá? Pra gente entender como é que faz. Então a gente tem o vetor de coeficiente, a matriz de coeficientes, o vetor de resultados e o X é a nossa incógnita, certo? Então assim que ficou a matriz de coeficientes, assim que ficou o vetor de resultados, certo? Então 2, 4 e 1, por exemplo, na vertical. Até aqui tudo bem? Beleza. Como é que a gente faz para resolver esse sistema linear agora? Muito difícil, gente. A gente vai fazer np.linout.solve a, B. E aí ele te dá o valor de x, y e z. Que foi, Sofia? Até suei um pouquinho aqui, tá muito difícil. Difícil demais. E é isso, gente. Aí, assim, vocês vão aprender depois a fazer isso aqui na unha. Como é que substitui, tem que calcular determinante, tem que fazer vários jeitos. Mas aqui no Python, pelo menos, o jeito de resolver é dessa forma aqui. Aí o que vocês podem fazer é resolver e depois usar essa linha de código aqui para ver se está certo. Certo? Aí, beleza. A gente tem outras coisas aqui também. Então, a gente faz np.linout.det, por exemplo. E aí a gente pode calcular o determinante do A. Ele calcula para a gente o determinante do A. Certo? E todas essas funções que estão aqui em cima, que vocês podem ir explorando aos poucos para ir aprendendo a usar. Então, traço, autovalor e autovetor, que eu acho que vocês não vão ver agora, mas se vocês virem, já tem como calcular aqui. Enfim, é isso. Alguma dúvida sobre o uso dessas funções? Bastante coisa, né, Max? Beleza. Aí, lembrando, não precisa ficar decorando o nome dessas funções, tá? O que vocês precisam saber, que eu acho que é essencial dessa aula, não pode sair daqui sem saber. O que é um array e como ele funciona, certo? Não dá para interpretar o array como listas. Como criar o array, como acessar, como cortar ele. Outra coisa, como acessar as bibliotecas. Então, a gente estava antes usando só desse jeito, né? O NP, que é o nome que a gente deu para o NumPy, e o nome da função. Aí agora a gente começou a trabalhar com uma coisa que está dentro da biblioteca, né? Um submódulo. Então a gente tem a biblioteca inteira, algumas coisas que dá para acessar direto,
e algumas coisas que a gente precisa de submódulo. Então, lembrar que tem que usar esse intermediário aqui, esse nome do submódulo antes de chamar o nome da função. E vocês têm que aprender onde fica cada coisa que a gente viu hoje. Você não precisa decorar nome, não precisa decorar nada disso, tá bom? Essas coisas tem como consultar depois. Mas beleza, ó, vamos ver aqui essas duas coisas que são bem rapidinhas. Então, ó, aplicação em conjuntos. Tem como a gente trabalhar com conjuntos também dentro do NumPy. Então, ele tem esses métodos aqui que são super importantes, ó. Unique, que ele vai pegar todos os elementos que são únicos ali dentro. Então, nesse caso aqui, por exemplo, a gente tem 1, 2, 3, 4, 4 se repete, e depois o 5. Quando a gente faz o NP Unique, ele só imprime... Ué, porque eu não rodei esse. Ele imprime ele sem se repetir. Então, ele não repete o que está repetido aqui em cima, tá? Esse aqui, ele repete, ele compara dois conjuntos, né? Ele compara dois arrays, na verdade, e ele diz o que do array A tá no array B. Então, por exemplo, 1, 2, 3 até o 5, o que ele entregaria para mim seria o 5, certo? Porque o único que se repete do array A no array B é o 5. Isso seria diferente de B, A, né? Como? Se a gente colocar np.b, BA, vai ser diferente de Sim, AB. vai ser diferente de... Nesse caso aqui vai ser igual, porque é a interseção. Não. Nesse caso aqui vai ser igual. Mas a maioria das coisas é diferente. Para a maioria das funções é diferente. E aí esse aqui é a interseção. Então, o que pertence aos dois arrays, né? Aí esse aqui é o que tem de diferente em um e no outro. E esse aqui é a união dos dois. Então, quando a gente une dois conjuntos, né, a gente não repete os elementos, mas a gente contempla todos os elementos dos dois conjuntos. Almir, aqui é aplicação em conjuntos. Então, o que a gente está fazendo é conhecendo algumas funções que a gente pode usar para trabalhar com conjuntos. Então, por exemplo, pegar um array e imprimir só os números sem repetição. Então, por exemplo, aqui, de 1 a 5, a gente tem repetição do 4, só que quando a gente usa esse NP Unique, ele só imprime sem repetir. Tem essa parte aqui que fala quais elementos do A estão no B. Esse aqui é a interseção do A no B. Esse daqui é o que tem de diferente, então seria como se fosse a soma menos a interseção, né? E aqui é a união dos dois. Então, por exemplo, a interseção de A e B é só o 5, né? Porque tem o 5 em um e tem o 5 no outro, nenhum outro se repete. E o que não repete, né? Do A no B. Então, todo o vetor A, exceto pelo 5, que também está no B. Então, ele tira a interseção. Tira a interseção do conjunto, né? E esse aqui é a união de A com B. Então, ele pega todos os números, então, de 1 a 9, sem repetir. Ele não está repetindo nem o 4, que repete no conjunto A, e nem o 8, que repete no conjunto B. O que são os números pseudo-aleatórios? Aí, acho que a Sofia tinha perguntado sobre isso. Por que chama pseudo-aleatórios, não aleatórios? Porque para um número ser aleatório, ele não pode depender, por definição mesmo, ele não pode depender de um processo determinístico. E o que é um processo determinístico? É um processo que não é aleatório, né? É um processo que a gente sabe o passo a passo, a gente já sabe, a gente consegue prever onde vai chegar. Todos os números que são gerados por algoritmos, eles são gerados por um passo a passo, certo? Então, a gente pega algum número, que a gente chama de semente, né? E a gente faz passo a passo, vários passos de processos com esse número, até que ele se torne um número quase com as mesmas propriedades de um número aleatório. Mas ele não é um número aleatório, porque eu consigo fazer o caminho de volta, porque eu sei os passos, certo? Então, a biblioteca random e a biblioteca NumPy random, as duas geram números pseudo-aleatórios, não aleatórios de verdade. O que o NumPy geralmente usa para criar esses números aleatórios é a contagem de segundos do seu computador. Então, é como se fosse um relógio interno do seu computador que conta em segundos. Antes de converter para hora, ele usa esse número para gerar os números aleatórios por padrão. Tá bom? E aí, esse número a gente geralmente chama de semente. Qual que é o negócio aqui dos números pseudo-aleatórios?
Se a gente tem a semente e a gente sabe o passo a passo, a gente consegue recriar os números aleatórios. Portanto, eles também não são aleatórios, né? São pseudo. Essa que é a diferença, tá bom? No NumPy, a gente tem esses módulos aqui do Random. Ó. Então, a gente tem um outro submódulo, que é o módulo Random do NumPy. Então, a gente tem a biblioteca do NumPy, o submódulo do Random, e a gente tem as funções que são muito parecidas com a biblioteca Random. Então, a gente tem o range, que é um número aleatório de 0 a 1, sem contar o 1. Então, de 0 a muito próximo do 1, só que sem contar o 1. E é um float. O NumPy ranging, que é quase igual ao de cima, né? Ele gera números aleatórios numa distribuição normal. Vocês já viram a distribuição normal, né? Lá em probabilidade. Talvez. Eu acho que vocês já devem ter visto, ou vocês ainda vão ver. Vocês já estão estudando o FDP, né? Função de distribuição de probabilidade. É a Não? distribuição de Não? massas? É a distribuição de massas? Fiquei um pouquinho assustada quando você falou FDP. FDP é função de distribuição de probabilidade. Eu acho que é a distribuição de massas, professor, é atribuir para cada evento um peso, tipo uma espécie de peso para ele ocorrer. É isso? Quase isso, acho que é a próxima coisa que vocês vão estudar. Tipo assim, pensa que você tem um evento. Esse evento tem alguns números, por exemplo, um lançamento de dado é um lançamento de um dado viciado. Tem uma face do dado que tem mais probabilidade de cair, certo? Então a probabilidade dele cair é mais alta, por exemplo, digamos que ele está viciado no 6 do que no 3, por exemplo. Uma função de distribuição de probabilidade, ela diz qual que é a probabilidade de você ter um evento daquele evento acontecer ou não, certo? Então, para cada ponto, qual que é a probabilidade daquele evento acontecer? Isso pode ser discreto, então, como num dado, né, de 1, 2, 3 até 6, ou isso pode ser contínuo. E aí, quando é contínuo, vocês já estudaram funções contínuas, certo? Isso, Juan. Isso não é variável aleatória? Isso, é variável aleatória, exato. Só que vocês vão ver isso em gráficos mais para frente. Então, a variável aleatória tem, por exemplo, a esperança. Vocês já viram isso, né? Esperança? Fala da semana passada. Sim. Boa, então já vocês vão ver a função de distribuição de probabilidade. A gente tem um valor mais provável e um valor menos provável, né? A gente tem, na verdade, vários valores mais prováveis e valores menos prováveis. E isso forma um gráfico do que é mais provável e do que é menos provável, certo? Isso que é uma função de distribuição de probabilidade. E aí uma dessas funções que a gente tem é a distribuição normal. E a distribuição normal é uma função de distribuição de probabilidade que é um sino. Vocês já devem ter visto isso. Tipo, a distribuição de quem tira qual nota no Enem, por exemplo. É um sino. Isso, boa. E aí o sino, né? O ponto mais alto dele ali é no 0 e o desvio padrão, que é o quanto ele se afasta da média, é o 1, tá bom? Vocês vão ver isso com mais detalhes, eu tô só dando uma pincelada. Então, o que essa função aqui faz é gerar um número com essa distribuição de probabilidade. Aí a gente tem o rangeit, que você já conhece, o choice, então você dá um array ali e você seleciona um número do que você quer sortear dentro do seu array. E a gente tem o NP-seed, né? Que é o random seed. Isso aqui você escolhe qual que é a semente que você quer para o seu número pseudo-aleatório. Então, lembra que eu falei que para gerar um número pseudo-aleatório você sai de um número, cria um monte de processos em cima dele até que ele fique quase aleatório. Aqui você pode escolher qual que é o seu número inicial. E aí isso permite que você possa usar os seus números aleatórios os mesmos de novo, se você lembrar do seed. Tá bom? É como se eu tivesse, aspas, viciando um dado, é tipo isso? Esse seed? É como se você estivesse viciando os seus números aleatórios. Entendi. Certo? Então aqui a gente tem o range, que é o do 0 a 1, né? Cada vez que você gira ele chega em um número diferente. E aí o rangeit, que a gente já vem usando também. Deixa eu colocar aqui. Certo? Isso aqui é muito parecido com a biblioteca random que a gente já viu.
O que a gente mais vai usar vai ser o range normal e o range, tá? Tá certo, gente. É isso a aula de hoje. Bastante coisa. Não precisam, importante, não precisam decorar o nome das funções, por favor. Tá bom? Se precisar, a gente volta e lembra o nome, não faz mal. Alguém tem alguma dúvida?